Sequência 45. O automóvel parou em frente da Santa Casa de Misericórdia. Apearam-se. O Dr. Seixas pagou ao motorista. Subiram as escadas apressadamente. E tudo por causa de um falso pudor, explodiu Seixas, já meio ofegante ao chegar aos últimos degraus. O exame pré-nupcial obrigatório podia cortar essa cadeia. Entraram no hospital, atravessaram o saguão, começaram a subir a escada que levava ao primeiro andar. Convencionou-se que o exame pré-nupcial é uma coisa indecente, imoral. Chegaram ao primeiro andar. Mas é preciso fazer alguma coisa, berrou o Dr. Seixas. A sua voz ecoou no corredor triste. Alguém tem que começar. Mas o que é que nós podemos fazer? Indagou Eugênio. Não temos dinheiro, não temos influência política. Tentar alguma coisa é tornarmos-nos suspeitos e corremos o risco de ir parar na cadeia. A vida é uma cadeia, mas nós podemos falar, discutir, contar essas misérias ao maior número possível de amigos e conhecidos. Um dia, é possível que algum sujeito importante leve a coisa a sério. Atirou o chapéu para o cabide e foi tirando o casaco. Uma enfermeira aproximou-se. Mande para a sala de operações aquela sujeita que eu trouxe hoje. A intervenção durou 25 minutos e Eugênio foi particularmente feliz. Operou com alegria, divertindo-se com as piadas ocasionais do Dr. Seixas, que o auxiliava. Teve a impressão de que estava cortando a carne de uma múmia. A pele da mulher parecia pergaminho velho. Daqui a 10 dias, ela está no arroio batendo roupa, profetizou Seixas quando tiraram a paciente da mesa de operações. São os animais, acrescentou, para esconder a sua ternura. Tenho outra surpresa para você, disse o velho médico no corredor. Boa? Boa por um lado, ruim por outro. Está aqui um doente que é seu velho conhecido e quer ver você. Eugênio sentiu um desfalecimento, pois a primeira imagem que lhe veio à mente foi a de Ernesto. Quis perguntar de quem se tratava, mas não teve medo. Aqui, disse Seixas, parando diante de uma porta. Entraram. Era uma vasta sala em que se enfileirava uma dúzia de camas. Um cheiro pestilencial de corpos suados, de fenol e de roupas sujas parava no ar. Estavam deitados ou sentados naquelas camas homens magros, amarelos e barbudos. Homens parecia antes pertencerem a um outro ramo do reino animal, um tipo intermediário entre o macaco e o homem. Em alguns deles, só os olhos tinham brilho. Devia ser o brilho da febre. Noutros, já os olhos também principiavam a morrer. Alguns gemiam. Outros, os que se aproximavam da convalescença, começavam a sorrir um pálido e horrendo sorriso de dentes amarelos. Seixas parou diante de uma das camas e perguntou a Eugênio: Conhece? Eugênio olhou comovido. O doente que o amigo mostrara com a mão cabeludo era um homem calvo, de barba crescida, pintalgada de prata, olhos miúdos, mas vivos. Tinha um curioso ar de superioridade. E se por qualquer estranha razão se tornasse necessário escolher por eleição um chefe para aquela sub-humanidade, via-se logo que os votos na certa seriam todos para aquele homenzinho que se achava ali, especado entre os duros travesseiros de fronha encardida e áspera.
Floresmal, respondeu Eugênio. Aproximou-se da cama e apertou a mão do doente, que lhe mostrou os dentes miúdos e podres, num sorriso amigo. Mas que é isso? Floresmal fez um gesto manso com a mão de criança e falou com voz fraca, mas digna. São voltas da vida, voltas da vida. Eugênio sentou-se junto dele, fazendo um esforço desesperado para evitar que a sua repugnância pelo fartum que o doente e a cama exalavam se lhe traduzisse na expressão do rosto. Mas eu não sabia que o senhor estava doente. Como vai passando? Estou bem, perfeitamente bem, respondeu Floresmal com voz pausada, como um chefe de Estado que responde aos ministros que foram saber da sua saúde. E o doutor, como vai? Indagou ele por sua vez. Não me chame de doutor. O seu a seu dono. Ajeitou a coberta, abotoou a camisa. Eu soube da morte do velho. Compôs o rosto numa máscara de compunção. É a vida, Genoca. Posso chamar você de Genoca? Pois é, a vida às vezes é madrasta. Seixas aproximou-se da cama, tomou o pulso do doente e, fitando os olhos nele, entre agressivo e brincalhão, perguntou: Mas no fim de contas, quando é que você resolve esticar a canela? Floresmal sorriu e, com ar diplomático, respondeu: Tenho estado parlamentando com a morte, mas não chegamos ainda a um acordo. Você vai acabar logrando ela. Floresmal sorriu de orgulho. Lábia não me falta, é o que todos dizem. Depois, ficando sério e assumindo uma atitude profissional, pediu: Olhe, doutor, faça o possível para me tirar desse hospital com urgência. Tenho várias causas lá fora esperando por mim. Ouviu falar na morte daquele ricaço, o Ribas? Pois vou pegar o inventário dele. Furou o ar com a mão estendida num gesto muito macio. Já combinamos a percentagem, etc, etc. Desta vez, faço a minha independência. Quando Seixas convidou o amigo para sair, Floresmal prendeu a mão de Eugênio na sua e perguntou-lhe, quase em segredo: Genoca, quem foi Floresmal? Ficou sorrindo numa alvoroçada expectativa. Imediatamente, Eugênio se reviu na casa paterna, com 9 anos, diante do Dr. Floresmal, de colarinho duro, casaco de mescla e a calça de fantasia. Respondeu comovido: Foi um dos 12 pares de França. Uma luz de saudade passou pelos olhos do doente. Bons tempos, murmurou ele, apertando mais forte a mão de Eugênio e olhando para o teto. Bons tempos. Mas deixe estar, que lhes hão de voltar. Ora se hão. No corredor, quase ao pé da escada, Seixas contou que Floresmal teria poucos dias de vida, e como Eugênio voltasse para ele olhos interrogadores, esclareceu: O coração do coitado não vale um níquel. Uma semana depois, Floresmal morreu. Quando um novo dia clareou naquela sala triste, todos os sub-homens continuaram a gemer ou a sorrir os seus sorrisos de caveira. Todos, menos Floresmal, que a morte surpreendera no sono. O seu rosto conservava a expressão de dignidade. Eugênio pagou-lhe o enterro, comprou-lhe uma sepultura modesta. Voltou do cemitério, pensando nos seus mortos. Era uma tarde de fim de verão. A luz do sol
tinha uma doce qualidade de madureza. O ar era macio e levemente azulado. Eugênio sentia uma calma aceitação dos homens e das coisas. Tudo estava bem e ele não desejava mais nada além da posse daquela paz interior que começava agora a entrever. A morte não o assustava. A sede de sucesso parecia extinta. Já não sonhava mais com a glória e principiava a não ter medo da vida. Sentia um desejo de ternura, de bondade, de gestos mansos, mas sabia também que aquele instante ia passar, que amanhã haveria no ar a luz do sol, e na face das coisas um elemento qualquer de estranheza, de hostilidade, que havia de provocar nele outras reações. Viriam momentos de fraqueza e de desânimo. Surgiriam dificuldades, motivos de irritação. Os seus nervos seriam 1000 vezes postos à prova. A dúvida tornaria a entrar-lhe na alma, mas Olívia ainda estaria na sua memória, para ajudá-lo a vencer as crises, até que de novo viessem instantes preciosos como aquele, de pura aceitação, de harmonia, de paz. Quando chegou à casa, Ana Maria, que estava brincando no jardim, correu ao seu encontro e pendurou-se-lhe no pescoço. Que foi que tu me trouxe? Um beijo. Ora, beijo não quero. Eugênio inclinou-se e deu-lhe um beijo, estralado nas bochechas, e depois, erguendo-se nos braços, olhou-a bem nos olhos. Ana Maria estava ainda fresca do banho e a sua pele exalava um perfume suave e ingênuo de sabonete. Eugênio contemplou a cara redonda e séria, de franja negra, úmida e lustrosa. E naquele minuto sentiu mais que nunca o quanto amava aquela criaturinha, que acontecera em sua vida como um milagre. Era um sinal de Deus, como lhe dissera Olívia. Entrou em casa com a filha nos braços. Toda risonha e alvoroçada, Dona Frida veio contar a Eugênio a última proeza da filhada. Estava vermelha e saltitante. Juntava as mãos num gesto de quem vai orar e dizia: venha ver o que é que a engraçadinha fez. Venha ver uma vez. Arrastou Eugênio até a copa e, junto de uma mesa esmaltada de azul, ajoelhou-se. Dentro de uma caixa de sapatos estava aninhado um gatinho cinzento com malhas negras. Uma das patas amarrada com uma tira de pano branco. Veja só, disse Dona Frida, olhando do gato para Eugênio. Mimi machucou a perninha dele e, sem ninguém mandar, Ana Maria veio direitinha e botou água na perninha do gato e amarrou com um paninho. Ela estava tão quieta e engraçadinha que eu vim na ponta dos pés, pensando que era travessura. Pois imagine. Ah, eu disse. Que é que tu está fazendo? Ó malandrinha, ela disse. Ó madrinha, ela disse. Estou fazendo curativo no gatinho. A riqueza da engraçadinha. Ana Maria segurou o rosto do pai com ambas as mãos. O pobre do gatinho falou: pode fazer a injeção, não dói. Eugênio ficou sério, olhou para a filha e depois exclamou: sua mentirosa, gato não fala. Fala sim, não fala. Como foi que tu contou a história do gato de bota que falava? Vencido, sem mais argumentos, Eugênio cobriu-lhe o rosto de beijos.
No banheiro, Hans Falk cantava a velha valsa dos bebedores de cerveja. Anoitecia. Naquela noite, Eugênio, mais uma vez, folheou o álbum de fotografias de Olívia. Viu-a 11 anos, de cabelos compridos, ar assustado, vestidinho branco, com faixa presumivelmente azul na cintura caída. Tristemente caída. Depois da fotografia, uma data, 1918. Depois, um retrato dos 15 anos, de blusa branca, saia e boina escuras. Eugênio examinava aquelas fotografias comovido. Procurava parecenças com a Olívia que ele conhecera. Estudava detalhes e, com os olhos já meio turvos, continuava a folhear. Havia uma série de pequenas fotografias de Kodak. 5 raparigas abraçadas, Olívia no meio. Uma cena de piquenique, Olívia debaixo de uma árvore, 1921. Lendo um livro. Olívia trepada num muro. Olívia em primeiro plano, sorrindo. Eugênio examinou a fotografia. Teve um vago ciúme dos pensamentos que Olívia pudesse ter na hora em que tirara aquele retrato. Para quem sorria? De quem sorria? Como seria o seu mundo interior e exterior? Que paixões lhe fariam vibrar o corpo de 18 anos? Quem era aquele rapaz de rosto oval e belo, olhos oblíquos e boca petulante, que a fotografia da página seguinte mostrava? Um mistério para Eugênio. Desde a primeira vez que o vira, por baixo do retrato havia um nome e 2 datas. Carlos, 1921, 1923. Pela 100ª vez, Eugênio deteve-se diante da imagem do desconhecido, a fazer conjecturas. Olívia não tinha irmãos. Nunca lhe falara em nenhum Carlos. Por que motivo estava tal fotografia naquele álbum de recordações? Examinando-a mais de perto, verificava ainda mais uma vez que a sua superfície esmaltada estava quebrada em muitos pontos, dando a impressão de que a fotografia havia sido amassada por mão raivosa. Eugênio não se podia furtar a um sentimento de ciúme, pois tinha desconfiança de que aquele Carlos estava ligado à parte escura do passado de Olívia. Sim, talvez fosse o homem que primeiro a tivera nos seus braços. Ainda com o álbum nas mãos, recostou a cabeça no respaldo da poltrona. Como Olívia devia ter amado aquele Carlos para se entregar a ele. Na sua mente, formavam-se imagens odiosas que queria espantá-las, evitá-las, mas era inútil. Ele via aquela Olívia de 18 anos nos braços de Carlos. Via-a estremecer de prazer e chegava a ouvir confusamente as palavras de amor que ela murmurava. Insuportável. Não reconhecia sua Olívia, a verdadeira Olívia, na figura que se movia em seus pensamentos. Tornou a inclinar-se sobre o retrato misterioso e surpreendeu-se a odiar aquele homem que não conhecia. Ultimamente, sentia uma doentia curiosidade com relação à vida passada de Olívia. Havia escrito a várias pessoas da vila de São Martinho, perguntando se havia parentes vivos da família de Orlando Miranda, a pedido informações sobre uma moça chamada Olívia Miranda, que estudara na capital, formando-se em medicina, etc. Semanas depois, vieram-lhe 2 cartas, quase ao mesmo tempo. O signatário da primeira dizia ser dos moradores mais antigos do lugar
e afirmava não ter menor ideia de quem fosse Orlando Miranda. Sequência 46. Não seria um engano? Não se trataria do coronel Orlando Moreira? O signatário da outra carta dizia que conhecera sim uma moça chamada Olívia, que tinha ido estudar na capital e que havia morrido afogada por ocasião do centenário. Eugênio rasgou as cartas, decepcionado. Não era crível que numa vila pequena como São Martinho, a família de Olívia não fosse conhecida. Mas, se tratasse de outra localidade, não era possível. Lembrava-se perfeitamente de que Olívia lhe falava às vezes de São Martinho. Contava-lhe histórias, descrevia-lhe aspectos da vila, a fonte histórica em que Giuseppe Garibaldi e o seu cavalo beberam água, a casa em que Bento Gonçalves passara uma noite. Eugênio lembrava-se até de que num dia de bom humor, ao saírem do Hospital do Sagrado Coração, onde Olívia acabava de fazer uma pequena operação, ele lhe dissera, numa reverência brincalhona: abram alas para passar o orgulho de São Martinho. Fechou o álbum. Tinha a impressão de que morreria de velho sem desvendar de todo o mistério de Olívia. Não conhecera em toda a sua vida criatura tão humana na sua presença física, nos seus atos, nas suas palavras e nas suas intenções. Mas, por outro lado, o seu desprendimento, a sua falta de egoísmo, davam-lhe um caráter inumano. Não tinha parentes vivos. Poucos ou nunca falava no seu passado. Rasgara todos os papéis que pudessem guardar lembranças desse tempo. Só aquelas fotografias diziam alguma coisa dele. No hospital já não se falava no nome de Olívia. Dentro de alguns anos, o Dr. Teixeira Torres, irmã Isolda e as outras enfermeiras e empregadas a esqueceriam completamente. As pessoas a quem prestava socorro médico, Olívia nunca dizia o nome, nunca fazia confissões. Mesmo os Falk, que tanto a estimavam, haviam nascido em sua companhia apenas durante 3 anos, com intervalos de ausência. Entre o casal e a pensionista nunca houvera troca de confidências. Ana Maria já quase não se lembrava da mãe. Eugênio e os padrinhos falavam-lhe nela, contavam-lhe histórias do seu amor, da sua bondade, mostravam-lhe o lugar que ela ocupava à mesa. Diziam que lá do céu ela estava sorrindo para a filha querida, mas na memória de Ana Maria, de certo a sua imagem ficava cada vez mais apagada. Eugênio olhou em torno do quarto. Olívia estava presente. Ele sentia naqueles móveis, naqueles objetos, no perfume que andava no ar. Estava presente nas suas cartas, no próprio brilho das estrelas e também na alma e no sangue de Ana Maria. Mas dentro de algum tempo, sentia Eugênio dolorosamente, ela seria apenas um símbolo, um nome sem corpo, um rosto sem feições. Foi deitar-se impressionado, e naquela noite sonhou que Olívia tinha sido apenas um sonho em sua vida. No princípio daquele inverno, Eugênio verificou com surpresa que a sua clientela aumentava de maneira notável. Divulgada principalmente nos círculos de classe média, a notícia de seu rompimento com Eunice dera-lhe uma espécie de popularidade. Um homem que deixava a cômoda posição de marido de uma moça rica para voltar a ser simples médico de 5.000 réis a consulta. Era qualquer coisa de raro e quase milagroso. Criavam-se lendas em torno de seu nome.
Os pobres procuravam-no porque sabiam que o Dr. Eugênio os atenderia gratuitamente. Os moços preferiam aquele médico de 30 anos para lhe confiar a solução dos seus problemas sexuais e a cura de moléstias vergonhosas, porque, vocês sabem, ele é moço e compreende essas coisas. Seixas ouvira uma de suas clientes que certa vizinha lhe dissera ia consultar com Eugênio, porque é um moço tão simpático, assim, tão, não sei como, quer dizer, a gente fica logo com confiança nele. As ideias de Eugênio relativas à socialização da medicina valeram-lhe uma vasta clientela de operários e de simpatizantes do socialismo, que o procuravam com um ar confiado e amigo de quem diz: o senhor é um dos nossos. E através dos primeiros amigos e admiradores que ia conquistando na nova vida, Eugênio encontrou os primeiros inimigos e detratores. Um dia, Seixas entrou intempestivamente no consultório e foi logo dizendo: o Dr. Eugênio Fontes está ficando importante. Já andam falando mal dele. Quem? Indagou Eugênio, que estava sentado à mesa, fazendo anotações numa ficha. Ora, quem? Honrados e distintos colegas. Está claro que não podia ser de outro modo. De que é que me acusam? Seixas sentou-se na beira da mesa e começou a brincar com um corta-papel. Dizem que você é comunista. Eugênio sorriu, ergueu-se e foi colocar a ficha no ficheiro de aço. Sempre as palavras comunista, socialista, fascista, como se elas tivessem algum sentido separadas dos fatos. Empurrou a gaveta do arquivo com força. Paf! Que mais eles dizem? Que você quer a medicina socializada porque tem mentalidade de funcionário público. Eugênio tornou a sentar-se, recostou-se na cadeira, cruzando os braços. E que você foi posto para fora da firma Sintra porque deu um desfalque. Eugênio não pôde evitar que seu desagrado, a sua surpresa e uma sombra de cólera se lhe refletissem no rosto. Quem foi que disse isso? O outro encolheu os ombros. Você sabe que nunca parece quem disse. Vem uma pessoa com ar amigo e conta que alguém lhe falou que um certo fulano andava dizendo. No fim de contas, ninguém disse nada, mas o boato fica. Eugênio consultou o relógio. Ergueu-se, tirou o avental e foi lavar as mãos. Parece mentira, começou a dizer. Não ligue importância, isso é sinal de que você está subindo. Mas não se trata de subir. Eu não quero subir no sentido que em geral se dá essa palavra. Quero fazer alguma coisa de útil. Só peço que me deixe em paz. Em paz. Estava ferido, mas de leve. E a dor dessas feridas dava-lhe uma espécie de estranho gozo. Ele tinha de sofrer. Precisava sofrer. O que é que você quer? Quem tem medo de se molhar, não vai para a chuva. Eugênio vestiu-se, apanhou o chapéu e convidou o amigo para saírem. Na rua, depois de caminhar alguns passos em silêncio, Seixas perguntou: como vai a minha neta? Ah, vai muito bem. Ontem perguntou-me por onde andava o vovô Babudo. Seixas sorriu, mas os bigodões esconderam-lhe o sorriso. Que criança aquela, seu Genoca! Tem coisas que deixam a gente pensando. Sacudiu a cabeça lentamente, ao passo que seus olhos exprimiam saudade e ternura. De repente, porém, mudou de tom. Não fique muito orgulhoso. Ana Maria puxou mais, foi pela Olívia. Eugênio imaginou Olívia caminhar a seu lado.
e desejou ardentemente, dolorosamente, a sua presença física. Era enervante senti-la daquela maneira impalpável, pois havia momentos em que ele se lembrava apenas das suas ideias e não da sua imagem, e isso, no fim, dava-lhe a sensação de que Olivia nunca passara de uma abstração. Seixas apertou-lhe o braço. Pararam. Veja só esse bicho. Estavam na frente do megatério. Eugênio olhou. O edifício subia assustadoramente. Os dois amigos ficaram por alguns segundos em absoluto silêncio. Para que essa bruta casa? Perguntou Seixas. Para quê? É a mania de imitar as coisas estrangeiras, sem nenhuma necessidade. Coisa mesmo de bugre. Com esse dinheiro, seu Genoca, quanta coisa útil se podia fazer. Um grande hospital, por exemplo. E a todas essas, os aluguéis sobem. Pausa. Seixas fungava. Você tem visto o maluco? Perguntou. O Felipe? Faz mais de um mês que não falo com ele. E a Dora? Anda por aí, sempre às voltas com o namorado. Seixas soltou um ronco em que exprimiu o seu descontentamento, a sua desconfiança e os seus maus presságios. Qualquer dia parece grávida. Eu não acho que... Seixas fez um gesto de impaciência. Mas o que é que você quer mais que eles façam? São moços, desejam-se e andam soltos. Casar não podem. O pai da menina não tem tempo para se preocupar com ela. A mãe é uma vaca. Vaca? Vaca ao menos tem a sua utilidade. Amamenta os bezerros, dá leite para os filhos dos outros. O que é que você quer que eles façam? Desde que o mundo é mundo, as coisas são assim. E será que nós não podemos fazer alguma coisa por eles? Seixas contemplou Eugênio por um instante, com um olho hostil. Nós? Cuspiu o cigarro na sarjeta. Nós não podemos nem com as nossas calças. Por aqueles dias, Eugênio teve em mãos um caso impressionantemente pitoresco, chamado A Casa de um Antigo Funcionário Público, foi recebido à porta por sua esposa, que lhe disse aflita: Doutor, eu chamei o senhor para ver o meu marido. Faça o favor de entrar. Mas dê o chapéu. Por aqui. Introduziu Eugênio na modesta sala de visitas. Uma moça magra e sardenta estava sentada no sofá, de mãos dadas com um rapaz pálido, de uma magreza doentia. Eugênio cumprimentou-os discretamente, com um sinal de cabeça. A dona da casa fez apresentações sumárias. Minha filha e meu futuro genro. Muito prazer, murmurou Eugênio. A moça sacudiu a cabeça oxigenada. O rapaz resmungou uma palavra curta. Sente, doutor, tem cadeira, convidou a mulher. Tinha um modo desagradavelmente áspero de falar e seus olhos, de um cinzento esverdeado, não inspiravam confiança. Eugênio sentou-se. O noivo e a noiva fitaram os olhos dele. O meu marido é funcionário do Tesouro, doutor. Foi sempre um homem muito calmo. Nunca teve doença séria, pois diz que agora, de repente, dá uma coisa no pobre. Foi assim. Há dias que tínhamos notado uma mudança nele. Não foi, Jandira? A filha confirmou com um sinal de cabeça. Pois é, o Trajano não anda bom, pensei eu cá comigo. Quando foi ontem, ele se fechou no quarto e ficou lá mais de 1 hora. O senhor sabe o que era que ele estava fazendo? Pois eu lhe conto. Estava arrumando as malas. Arrumou tudo, doutor. Para que tu arrumaste a mala? Digo. Ele nem água. Foi para a escrivaninha
e começou a tomar notas. Depois, levantou-se e mostrou o meu papel. Olha, Ernestina sou eu. Devo tanto para o Almeida, tanto para o Alfaiate, o Garcia da repartição me deve 45 mil e a apólice do meu seguro está na gaveta da direita. Mas que é isso, Trajano? Ele nem água, sempre sério. A primeira coisa que me veio foi que ele ia se matar. Comecei a cuidar dele sem dizer nada. Até que finalmente, hoje de manhã, o Trajano mandou chamar a Jandira e o Ricardo, meu filho, e quando nos viu todos aqui na sala, disse assim: olhem, vocês tomem conta de tudo, que vão-me embora. Mas para onde, Trajano? Vou me apresentar ao diretor do hospício. Estou louco. Só quero que me botem na primeira classe. Não se esqueçam de pagar todos os meses. Doutor, o senhor imagina como nós ficamos. O Ricardo nem ligou sem vergonha. Mas a Jandira ficou tão nervosa. O senhor nem faz ideia. Felizmente, veio o seu Licurgo, o noivo dela, e disse que a gente devia chamar o doutor. Calou-se. Botou a mão espalmada sobre o peito ofegante. Onde está o meu marido? Perguntou. Está no quarto deitado. Diz que amanhã de manhã vai se apresentar no hospício. O senhor pode calcular o meu estado? O pobre do Trajano, sempre tão água morna, e de repente dá essa coisa nele? Por favor, doutor, vá ver o que é. Eugênio encontrou um homem baixo e calvo, de fisionomia simpática e ar tranquilo. Boa noite, seu Trajano, disse ele, como se cumprimentasse um velho conhecido. O outro sentou-se na cama, firmou a luneta no nariz, examinou o rosto do médico, como para ver se o conhecia, e depois respondeu: Boa noite, faça o favor de sentar-se. Mostrou-lhe uma cadeira ao pé da cama. Eugênio sentou-se. Que é que há com o senhor, seu Trajano? Comigo? Nada, não há nada. Ouvi dizer que o senhor vai se internar no hospício. O velhote sacudiu a cabeça de mansinho. Vou sim, senhor, declarou humilde e macio. Eugênio assumiu uma atitude paternal. Mas não é possível. Como é que um homem são como o senhor vai se meter num lugar desses? Eu estou louco. O senhor é o médico que a Ernestina chamou, não é? Pois eu estou louco. Aliás, não é de hoje. Sempre estive louco. Eugênio sorriu, aproximou mais a cadeira da cama, bateu no joelho do seu interlocutor. Venha cá, conte sua história. Um sorriso de mofa animou por um segundo o rosto do velho. Estou com 60 anos, seu moço, e sempre procurei ser um homem decente. Só de funcionalismo público tem 35 na cacunda. O senhor veja bem. Podia ser, pelo menos, chefe de seção. É, mas não sou. Podia ser. Novos passaram por cima de mim. Subiram e hoje estão ganhando o dobro do que eu ganho. Isso não é nada. Nunca perdi ponto. Só falta ao trabalho por doença grave. Nunca aceitei gorjeta. Acho que um funcionário tem obrigação de atender a todos com presteza. Que foi que arranjei com isso? Nada. Os malandros subiram. Eu fiquei. Vá vendo bem. Aqui em casa nunca tenho razão. Procuro ser bom marido, bom pai, mas quem foi que disse que me dão importância? Me censuram porque ganho pouco, porque não me aumentam o ordenado, porque não pego no bico dos chefes. Dizem que não me mexo, que sou um banana, um trouxa, não sei mais o que. A hora do almoço e do jantar,
Azucrinam-me os ouvidos com conversinhas indiretas. Diz que diz, porque a fulana tem um refrigerador, porque o cicrano comprou um auto, porque a filha de não sei quem tem um vestido assim ou assado. Um inferno. Metem-se em despesas, inventam modas e no fim do mês empurram-me para cima do credor e eu que tenho que inventar desculpas.